Num vídeo anterior eu falei sobre a questão do pai estar advertido, né, em relação à questão do ser pai, estar advertido sobre ser pai. Mas isso envolve outras coisas, porque se a gente for pensar, isso está a nível do pensamento, a nível do que você está pensando de forma consciente. Mas as coisas não são bem assim. As coisas acontecem de forma inconsciente na vida da gente. A gente toma atitudes, a gente age pelo nosso emocional, por aquilo que está na nossa mente ali. Se vocês observarem uma criança de 4 anos, até 4 anos, 5, mais ou menos, ela não se lembra da sua infância. Ela não lembra nada sobre a infância dela. Mas na fase adulta, ela repete tudo isso na vida que ela viveu com a família. Todas as atitudes de pai, da mãe, ela pega um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai e ela repete uma situação que ela recortou daquela vivência que ela teve com a família. Então, se o pai tem que ver a atitude desse pai, o pai, para ele estar advertido e querer ser pai ali e querer atuar como pai para aquela criança, é preciso que ele tenha tido um pai lá atrás, que ele tenha tido a vivência de ter um pai que o marcou de forma inconsciente, pelo bem ou pelo mal, mas que existiu um pai, a presença de alguém fazendo essa função de pai, não necessariamente que fosse pai biológico, mas uma pessoa que fez essa função. Pode ser até ter sido o olhar da mãe para o trabalho dela. É o que Lacan chama em nome do pai. Não a presença física de um pai, mas alguém que chame a atenção dessa mãe para outra coisa que não seja aquela criança. Pode ser que ele tenha tido esse pai. Muitas vezes é um pai abusivo. Um pai que o amedrontou, que fez mal para ele, que foi ruim. Então, e ele pode ter introjetado esse pai, ou fazer o contrário, não querer ser aquele pai, aquele tipo de pai que ele teve. Que a gente ouve muito falar também isso, né? Eu não quero ser um pai como o meu foi. E a gente vai reproduzindo na nossa vida todas as vivências que a gente teve com aquele pai. Se o homem se identificou com aquele pai. Às vezes é uma mãe que estava ali. Gente, eu tô falando aqui da questão dos pais do pai, tá? E muitas vezes pode ser uma mãe que tenha funcionado como pai. Seja aquela que punia, que falava, não pode, vamos fazer de outro jeito. E que se fosse aquela que dava as ordens ali, que administrava aquela família, que fosse alguém interessado em outra coisa, a não ser naquele filho, inclusive na questão do dizer não para ele. Porque a criança precisa que se diga não para ela ser castrada. Castrada quer dizer ela saber que não pode tudo na vida. E normalmente quem faz isso é o pai que chega, né, junto à mãe, e a mãe fala uma coisa, o pai vai lá e fala assim, não, mas existe tal possibilidade assim também, né? Então a criança passa a ter outro olhar para as coisas. Mais ou menos isso é a forma como funciona. Então, se esse pai desse filho hoje, se ele tem ali introjetado na sua mente, de forma inconsciente, um pai, seja que tipo de pai for, ou muito bom, ou ruim, ou um pai ausente, ou um pai castrador, ou um pai que não teve uma presença, foi um pai meio distante, que trabalhava o dia inteiro e nem olhava para os filhos. A gente chama de um pai meio capenga. É um pai que esteve ali, mas não marcou tanto. Marcou pela sua ausência, né? A sua presença foi justamente marcada pela sua ausência. Cada um tem um tipo de pai, cada um tem uma história na vida. Então é preciso que esse pai tenha tido um pai de forma inconsciente. Uma outra coisa também é a mãe. A mãe que coloca esse pai, né? A gente sabe em psicanálise que é a mãe que coloca esse pai na roda ali desse triângulo amoroso pai, mãe, filho. É a mãe que coloca esse pai no momento que ela pede ajuda a ele para estar presente ali naquela relação, para ajudá-la e não ficar sozinha, ela fazendo tudo ali, como fosse aquela que sabe tudo, que a gente chama de mãe engolidora, que eu até falei num vídeo sobre como Lacan se coloca em um dos seus seminários,
e ele coloca dessa mãe com a boca de um jacaré engolidora, e o pai vem com uma estaca e abre a boca dessa mãe, não deixa ela engolir o filho. Ele usa essa metáfora, e eu usei essa metáfora num vídeo anterior. O pai é esse, que faz esse corte na mãe. Não deixa ela assumir totalmente aquela maternidade, porque isso vai fazer mal para a criança. Pode ser um trabalho, pode ser outra coisa. Então, gente, para a mãe colocar o filho, ou colocar o marido dela, ou o companheiro, ou o pai da criança naquela roda, é preciso que ela tenha introjetado também, de forma inconsciente, um pai. É preciso que ela tenha tido um pai presente na sua vida. Um pai que esteve ali de alguma forma, positiva ou negativamente, muitas vezes até ausente, mas que houvesse a figura de um pai ali na vida dela. Para ela saber que o pai tinha que, né? Ela tem que ter um pai mentalmente na vida dela, inconscientemente, para ela poder abrir mão e falar para o seu parceiro ali na hora: vamos ajudar, me ajuda a cuidar do seu filho, me ajuda aqui que eu estou precisando, né? Pedir essa ajuda que é tão necessária, né? É tão necessária para a mãe não ficar sozinha, se sobrecarregando de tarefas, principalmente no início de uma gravidez, eu já falo até durante o processo da gravidez. E depois, muito mais, quando a criança nasce, que a gente sabe o quão difícil é criar um filho, né? Porque você só sabe depois que tem. Antes, a mídia coloca como tudo, né? Culturalmente, a gente tem esse amor incondicional, que você tem que amar, você deve amar o seu filho, que a mãe que não ama o filho, Deus me livre, que mãe é essa que não ama o filho? Mas existe, gente. Quando nasce o filho, é que vem o seu emocional, na sua atuação ali, vem o seu limite, o tanto que você pode aguentar, e a gente sabe que é difícil. Muitas vezes a mãe não suporta ficar naquela gravidez ali, sendo só, né? Porque no início é uma dedicação muito grande. No início a mãe tem uma dedicação muito grande com esse filho. É preciso que ela tenha, porque ela não sabe o que é ser mãe. Ela vai ali numa tentativa e erro. Tentativa e erro, a criança chora, você vai lá, deve ser a fralda. Deve ser porque tá com fome, deve ser porque tá molhado. Deve ser porque tá com frio, deve ser porque tá com calor. A mãe vai chutando, na verdade, porque a gente não sabe. A gente pensa que a mãe sabe, mas a mãe não sabe tudo, não. A mãe não sabe tudo e ela tenta ser mãe por tentativas. Então, se ela tiver um pai ali que auxilie, que ajude, né, nos momentos difíceis da amamentação e tudo mais, isso vai se tornar uma coisa mais fácil, mais prazerosa. Ela vai poder introduzir esse pai, porque o pai, ele teve a participação dele para ter aquele filho, então ele deve também participar na vida daquela criança, porque é uma coisa que vai de geração para geração. Se essa criança não tem pai, isso amanhã vai se refletir na vida dela adulta, como se refletiu na vida dos seus pais. Então é preciso também que aconteça tudo isso, e é tudo muito de forma inconsciente. Não basta eu pensar, eu tenho que colocar o pai da criança na relação aqui. Não basta só eu pensar isso, eu preciso que eu emocionalmente tenha introjetado na minha mente um pai. Que eu tenha introjetado ali um pai dentro de mim, para que eu possa atuar colocando o meu parceiro como pai daquela criança. O pai da criança, o meu marido, não sei, o parceiro ali, né, que fez aquele filho, ou que seja outro que esteja vivendo com a mãe, não importa isso aí. É aquele que faz a função, né? Pai, a gente sabe que é aquele que faz a função, e a mãe também. E tudo é muito complicado, não é uma coisa tão fácil. Não se preocupe que vai ocorrer tudo perfeitamente, não fiquem com aquela preocupação, eu tenho que ser uma excelente mãe, e se cobrar tanto de ser uma excelente mãe, de ser aquela mãe que ama incondicionalmente o filho, porque, segundo Lacan e segundo Freud, principalmente, né, a gente tem em nós amor e ódio. Então, o amor nunca é incondicional. Isso aí não existe, gente. A verdade é que existe em nós amor e ódio. E o amor e o ódio estão juntos. Muitas vezes você tem raiva daquela criança em determinados momentos, quando ela está crescendo, que ela te responde, não é assim? Que você fica, meu Deus, será que eu não amo meu filho? Fica aí que a pessoa
se cobra mais ainda, né? Na questão do amor incondicional que eu tenho que ter em relação ao meu filho. E muitas vezes a mãe não tem esse amor, mas não é para ter mesmo, porque a gente tem introduzido em nós, a gente tem ali junto, vivendo junto, a gente não diz que o outro lado da moeda do amor é o ódio. O amor se transforma em ódio, muitas vezes se transforma em raiva, em ódio, né? E não é amor puro, total, que você tem que fazer tudo, não existe isso. Isso aí é uma coisa que é plantado pela cultura, pela mídia, todo mundo vai levando isso, quer fazer o seu melhor. O seu melhor é aquilo que você pode dar. O seu melhor é aquilo que você tem para dar. Então não se cobre além, porque é muito difícil ter um filho, criar 2, 3. É difícil, é complicado, não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente vai vivendo e construindo essa relação. E se construindo como pai, se construindo como mãe, se construindo na relação com aquele filho. Não é uma coisa que já é pré-conceituada pra gente. A gente nunca aprendeu em escola nenhuma o que é ser pai e ser mãe. A gente é ali na hora, a gente vai se formando como pai e como mãe. E como eu já falei aqui de outras vezes, tem as fases da vida da criança também, né? Quando ele é bebê, isso aí tudo que eu tô mostrando pra vocês. Mas se a criança cresce, fica adolescente, já é outra história. A vida já é outra vida, outro momento na vida. A criança já muda, ela já não aceita mais aquilo que você fala, você deixa de ser aquele pai amoroso, aquele pai e aquela mãe, heróis, heroínas que eles antes achavam, para ser pessoas normais. E é preciso que seja assim mesmo. A psicanálise trabalha com um processo que se chama alienação, que é o momento que o filho se aliena a esses pais para se constituírem enquanto seres humanos, enquanto sujeitos do seu desejo. Eles estão ali grudados com aquele pai e aquela mãe, fazendo tudo o que eles querem. Grudados ao pai e à mãe e também grudados ao desejo deles. Mas eles têm um momento que eles vão saindo. A partir de 2, 3 anos que a criança começa a fase anal, da higiene anal, então ela já começa a dizer não. Não, o tempo todo para aquilo que os pais querem dela. Ela já começa a dizer não. Ela já começa um processo de separação, que é importante para a vida dessa criança. Ela não pode viver a vida inteira também agarrada aqueles pais e agarrada aos desejos daquele pai, daquela mãe. Ela tem em busca do seu próprio desejo. Esse é o processo. É se alienar para se constituir e se separar para poder se constituir como sujeito do seu desejo. Se constituir primeiro como sujeito do desejo do outro. Depois, um processo com a idade, né, com o tempo, ela vai se separando desses pais. Então, voltando só ao início, que é o motivo do meu vídeo, é falar sobre essa questão do pai e da mãe. Por que o pai entra na relação ou não entra? É uma escolha dele e uma escolha dela também, da mãe. Que a mãe coloca, o pai pode querer estar ou não. Muitas vezes a mãe não quer colocar, mas se ele insistir, ele pode entrar e ela acabar aceitando aquele pai. É preciso que ela tenha um pai introduzido, isso já resumindo a fase final do vídeo, viu, gente? Porque é um processo complicado mesmo e eu tô dando aqui uma palhinha superficial. Não é uma coisa, né? Você tem que estudar muito para você entender o que ocorre. E as coisas que a criança recorta também de todas essas vivências. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase muito bonita que eu vi ontem num filme que eu achei muito interessante, né? Dessas vivências emocionais que a gente tem na infância. E são lembranças que ficam para sempre. São lembranças que ficam para uma vida. Lembranças boas ou lembranças ruins. Mas as vivências que a gente tem, as nossas lembranças, elas ficam por toda uma vida. O que fazer com elas depois, se forem ruins, cabe a cada um de nós. O pai e a mãe fazem o que eles podem fazer, o que eles podem dar, né, para esses filhos. Não existe uma educação maravilhosa, existe aquela que é possível se dar para essa criança. A gente procura dar o melhor. Mas às vezes o nosso melhor é só aquilo mesmo, porque foi passado para a gente dessa forma. Agora a criança, a partir da fase adulta, ela pode buscar algo melhor, né? Ela pode se constituir também como pai, mãe, diferentes do que a gente foi e tá tudo bem. É o pai que eles vão poder ser. Tá bom, gente?
Até o próximo vídeo. Meu nome é Líria Helena Littke, psicanalista e psicopedagoga. Eu tô aqui com vários vídeos no canal. Se inscrevam se vocês gostarem e compartilhem, comentem. Adoro comentários, como eu já falei. Obrigada e até o próximo vídeo.